O álcool é um combustível que tem uma volatilidade menor do que a da gasolina, né? Ele tem que funcionar numa temperatura um pouquinho mais alta. Então, até devido a isso daí, tinha aqueles problemas antigamente, né, com carros carburados e tal, para dificuldade para pegar de manhã e tudo mais. Ele promove um sistema mais limpo, né? Falando de uma forma geral assim, se fosse um motor exclusivo para álcool, se a gente tivesse um motor hoje em dia exclusivo para álcool, seria um sistema muito mais eficiente, você consegue gerar um pouquinho mais de potência. Como a gente utiliza mais no dia a dia a comum e aditivada, é nada mais que a mesma gasolina do que a comum, só que ela tem uns detergentes lá que vão promover uma limpeza maior do sistema, né? Borra no tanque e tudo mais. Mas a gasolina em si, ela já tem uma característica de deixar pelo caminho aí carbonização, né? Pelos componentes dela e tudo mais. O álcool já consegue ter um trabalho um pouquinho mais limpo aí, né? Dentro do motor. Falando um pouco sobre a Premium aí, que seria uma variável da gasolina aí, que já é diferente do que a comum e aditivada, mas a diferença basicamente é a octanagem, né? A porcentagem de álcool na composição dela, que é menor. Hoje aqui no Brasil a gente tem que colocar mais ou menos uns 30% de álcool aí na gasolina. A Premium deve ter mais ou menos uns 2 a 3% a menos, né? Então, por ela ter uma octanagem maior, ela é uma gasolina que rende mais, mas infelizmente o preço não compensa tanto. Um certo murmurinho, porque o que acontece? Os tanques de combustíveis com a gasolina comum, eles acabam também gerando uma borra, né, geleia ali no canto, alguma coisa do tipo. E a gasolina aditivada, esse aditivo, ele é feito para limpeza do motor, ele é um detergente, né, ele age como um detergente. Ele acabava tirando alguns detritos desse que ficavam depositados no tanque ou na própria linha de combustível e mandando para o sistema de injeção, né, que seria o carburador aí, né, no caso. E aí acabava entupindo o giclê, né, esse tipo de coisa. Isso foi real, né, isso acontecia mesmo. Aí acabou gerando esse pensamento assim, né, sobre a gasolina aditivada, mas a realidade mesmo é que o aditivo é apenas um detergente, né. Se pela adulteração, se a gente não tivesse aí corantes e tudo mais em cima de uma gasolina só para falar que ela é aditivada, né, nos postos aí que infelizmente trabalham com gasolina adulterada, ela em si seria apenas uma gasolina comum com esse detergente, né? Falando um pouquinho do diesel, ele é um combustível que não tem necessidade de uma faísca de vela, né? Ou seja, é um motor que não possui vela. Então ele se dá ali pela compressão do pistão na camisa, né? Então ele é um combustível que precisa dessa super compressão e de uma injeção com uma pressão muito alta para se dar essa explosão aí, né? Os 3 tipos de diesel, né? Existe o S1800, o S500 e o S10.